eu desejava em meu coração. Por isso que eu falei para a irmã Lucila, né, que foi o intercâmbio, mesmo conhecendo a pastora Sandra, ela já tinha ido lá ministrar e certamente deve ter compartilhado com a pastora da sua igreja, né? Conheço a pastora Sandra antes mesmo de Felipe nascer, né? Felipe o mais novo, antes de Felipe nascer. Então quantos anos Felipe tem? 24. Então eu conheço ela há mais de 24 anos. Amém? E o esposo dela, o pastor Jairzinho, já pastoreou o ministério onde a gente fazia parte, a igreja Cristo é a Resposta. Ele passou um tempo lá, e que era Ebenezer, sim, era pastor Eduardo, mas era a igreja presbiteriana Ebenezer, amém? Depois eles foram para o Rio Grande do Norte, e eu fui lá também na casa dele. Aí já Felipe já existia, novinho, mas já existia. Então são pessoas que eu louvo e glorifico por ver, não só andando, crescendo, frutificando, manifestando a glória do Senhor no reino. E eu louvo a Deus por eu estar de pé, firme com o Senhor Jesus. Amém? Conheço também, eu vou dizer o irmão Marcos, porque a gente às vezes a gente não sabe se já é presbítero, se é diácono, se é pastor, né? Porque os anos vai passando, mas ele continua sendo o irmão Marcos, antes mesmo de casar com a irmã Eliane, né? Então tem muitos anos. Louvado seja o nome do Senhor. Esse abençoado aqui ainda nem, só estava nos planos de Deus, né? Estava só nos planos de Deus. Isso não é para vocês acharem que eu sou velha. Eu sou nova, graças a Deus, novíssima, e tenho um espírito novo de menina. E principalmente quando é na unção assim, né, pastora Matilde? A gente se entrega, se lança. E lembrando a vocês a respeito dos pedidos que eu fiz a Deus, que são vários, né? Eu disse, Senhor, tem alguns lugares que eu gostaria de ministrar. Eu ministro nas igrejas, não só na minha igreja, mas ministro em algumas igrejas também que me convidam, porque eu tenho visão do reino, que aquilo que o Senhor tem ministrado para a minha vida, eu posso compartilhar com a igreja, com a noiva de Cristo, porque a igreja é a noiva de Cristo, é a casa de Deus, são os filhos e as filhas do Senhor. Então eu tenho que ter o maior cuidado, o maior amor, mas não deixando, não negligenciando naquilo que Deus tem a falar conosco. Amém? E entre as igrejas, 3 igrejas que eu pedi ao Senhor, um é o Ministério Kadosh, e eu já ministrei lá, e eu tinha pedido ao Senhor para vir ministrar aqui. Não tinha dito a ninguém, sozinha, só eu disse, eu e Deus, né? Isso no mês de outubro, porque novembro era meu aniversário. No mês de novembro, Lucila entrou em contato comigo e disse, pastora, no mês de março, eu disse, meu Deus, está tão longe, ela já estava marcando agora. E ela disse, queríamos agora. Eu disse, mas agora eu não posso, que eu vou viajar, mas em março fica marcada a data para estar ministrando aqui. E de novembro já estava marcado para esse dia, né? Então eu creio que foi assim, Deus respondeu. Ele não poderia me chamar no mês de março, mas Ele queria mostrar, respondendo a sua oração. Como Deus, Ele gosta de revelar para nós que Ele está nos ouvindo, que Ele conhece o nosso coração, que Ele sabe das nossas necessidades, né? Pastora, mas por que a senhora falou à igreja? Não sei, veio ao meu coração, amém? E eu me sinto bem em estar aqui. Já participei de conferências, de ministrações aqui, sempre fui muito abençoada através daqueles que vieram ministrar. Mas hoje eu estou aqui para ser canal, ser bênção de Deus para a vida de vocês, para ser uma serva do Senhor. E eu creio que Deus vai ministrar os nossos corações através dessa palavra. Abra sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 47. A pastora Sandra me deixou muito livre para poder ministrar, não me deu tema. Glória a Deus, que às vezes quando é encontro de mulher, fica presa para falar entre as mulheres. E não teria nenhum problema para falar sobre alguma mulher, porque existem mulheres maravilhosas, mulheres de fé, mulheres que têm exemplo para a gente assim extrair ministrações poderosas para a nossa vida. Mas eu prefiro depender totalmente do Espírito Santo, amém? Apesar que eu já venho de uma maratona de oração para ministrar em cada lugar a mensagem que Deus quer. E
Talvez você diga assim, mas é essa mesmo, pastor, a mensagem para essa igreja? Talvez essa palavra não era para outra igreja. Não, eu tive total certeza e nitidez que essa palavra é para nós que estamos aqui. Quantos estão vivas? Amém. Comigo você não dorme, tá certo? Comigo você não dorme, porque eu tenho um lema: se dormir, a gente bota para assistir o culto de pé. A gente tira a cadeira daquela pessoa que está dormindo, porque dormir em pé é mais difícil, né? Então a gente pede para a pessoa ficar de pé. Mas ninguém vai dormir não, mesmo com o ar-condicionado, o clima gostoso, adoração. Nós vamos estar assim, eu não sei quantos minutos eu tenho, mas eu creio que esses minutos que me deram, ou que vão me dar, eu vou ministrar, tá bom? Ezequiel 47, do versículo 1 ao versículo 9. Vamos acompanhar a leitura. Eu estou com meu óculos ali na bolsa, mas vamos assim, tá bom que a iluminação aqui está boa. Depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo. E eis que saía águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de debaixo do altar, direto da casa, do lado do sul do altar. Versículo 2 de Ezequiel 47. E ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora até a porta exterior, que olhar para o oriente, e eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu 1000 côvados, mediu mais 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outro 1000 e era já um rio que não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, o rio pelo qual não se podia passar. E me disse: viste isso, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer a margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então me disse: essas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no mar morto, cujas águas ficarão saudáveis. Versículo 9. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio, e haverá muitíssimo peixe, e aonde chegarem essas águas tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio. Amém? Glória a Deus. Amados, também temos homens aqui, glória a Deus. Ninguém se sinta ofendido se eu ficar chamando amadas nenhum dos rapazes, tá bom? A palavra também é para vocês, homens que estão aqui, e obrigado por vocês estarem aqui, amém? Amadas e amados do Senhor, o profeta Ezequiel, eu fiz questão de ler essa passagem, porque eu sei que não é uma passagem que a gente costuma ler. O livro de Ezequiel é um livro profético, é um livro grande, né, dos profetas maiores, e geralmente a gente costuma ler versículos específicos, mas nas nossas leituras diárias eu acredito que você já leu Ezequiel, e por isso que eu fiz questão de ler até o versículo 9, para que você lembrasse a respeito dessa passagem. E eu pude ver aqui nessa passagem, mesmo Ezequiel sendo um homem de Deus, escolhido por Deus, nascendo numa família sacerdotal, ele poderia em seguida ser levado para ser um sacerdote ou exercer o ministério sacerdotal. E só que durante alguns anos ele viveu na sua terra, viveu no meio do seu povo, mas justamente
quando estava se aproximando da sua idade, talvez de completar 30 anos, que era essa idade que um sacerdote exercia o ministério, entre 25 a 26 anos, ele foi levado para o exílio babilônico. E foi viver, não só ele, mas todo o povo judeu foi dividido entre a Babilônia para viver como escravo. E ali Deus começa a se revelar de uma forma tremenda e profunda, falando com aquele homem. E mostra que ele tem uma chamada forte, uma chamada profética, sendo numa linhagem sacerdotal, mas ele tinha uma palavra profética, porque o que Deus falava com Ezequiel eram palavras de mudança, de transformação, era palavra que apontava para a condição que o povo estava. Você pode observar que o livro de Jeremias também foi um profeta usado num tempo difícil. Imagine você ser levantado por Deus, ser levantada por Deus no tempo de caos para profetizar. Mas para profetizar contra uma nação que estava longe, que estava distante e que precisava se voltar para o Senhor. Esses homens não temeram e não abriram mão de ouvir a voz de Deus e trazer a mensagem que o povo precisava ouvir. Hoje muitos se intitulam profetas, se colocam na posição de profeta, mas para pregar e falar o que o povo gosta de ouvir, o que o povo quer ouvir, o que mexe com o ego, com as emoções, o que busca a curiosidade, o que desperta o interesse, mas que não gera mudança, não gera transformação. As pessoas continuam com o seu emocional abalado, as pessoas continuam querendo permanecer com as mesmas vidas, com os mesmos costumes, com as mesmas práticas. E nós vemos que Deus levanta tanto a Jeremias como a Ezequiel, em um tempo difícil, onde o povo judeu estava longe, e agora o Senhor havia permitido que eles tivessem sido levados para o cativeiro. Ali naquela terra, a Bíblia diz que Ezequiel morava próximo ao rio Quedar. Imagine agora um homem morando próximo ao rio. Era uma riqueza, era uma grandeza, mas ali onde ele morava, ali onde ele estava como escravo, ali onde ele estava como exilado, como em terra estranha, mesmo ali naquele lugar, o Senhor falava com ele, o Senhor se revelava para ele, o Senhor mostrava coisas. Amados, o que Deus mostrou a Ezequiel, Ele não mostrou a Isaías, Ele não mostrou a Jeremias. Jeremias teve momento de chorar e lamentar pela situação de Israel, de clamar. Também não foi diferente na vida de Ezequiel. Mas o que nós vemos é que nesse livro, no livro de Ezequiel, Deus começa a falar sobre restauração, porque a vontade de Deus não é ver o seu povo em ruína, a vontade de Deus não é ver o seu povo indo para longe. Pelo contrário, Deus traz palavra de restauração e traz palavra para nós, para cada um de nós, chamando-nos para perto, para a intimidade, para uma vida de profundidade. E a palavra que eu tenho para hoje, nós mulheres, é mulheres mergulhadas em águas profundas. Amém? Você tem alguma coisa a ver com esse tema? Mulheres mergulhadas em águas profundas. Eu não sei quanto tempo você tem de evangelho, eu nem sei se todas são evangélicas, mas essa palavra, independente da sua religião, independente de quanto tempo você tenha de cristianismo, essa palavra é para você, e essa palavra vai alcançar a sua vida. A palavra do Senhor mostra que Deus aparece, que o Senhor se revela ao profeta Ezequiel e leva e conduz até a entrada do templo. Naquela época, irmãos, existiam algumas coisas figuradas que representavam Deus, a presença de Deus. Vocês sabem, assim como a arca representava a presença de Deus, o templo também representava a presença de Deus. Templo ali que era construído. Hoje nós sabemos que nós somos o templo, mas o templo, quando foi construído, ele foi consagrado a Deus para ser chamada de casa de Deus. Então nós vemos que
Deus conduz Ezequiel para a sua presença, e na sua presença ele mostra águas, e mostrava que essas águas, elas saíam debaixo do limiar do templo para o oriente, e essas águas, ela ia do oriente até o ocidente, e nós vemos que do altar havia uma água que fluía. Água se refere, amados, à palavra. A água também se refere à unção de Deus, o rio de Deus, presença de Deus. E eu desejo que desse altar, desse lugar, não estou falando desse chão aqui, mas estou falando de vidas que se coloquem no altar, possa continuar fluindo o rio de Deus, palavra, unção. Porque, amados, não adianta a gente colocar nada contra os coaches, nada contra aqueles que trabalham com palavra de autoajuda. Eu estou dizendo, nós precisamos trazer palavra, porque palavra não vai só mexer com o emocional, não vai só trazer saúde emocional, mas a palavra vai trazer mudança, vai gerar cura, vai gerar transformação, vai trazer para você destino. Você não fica perdido quando você tem a palavra, quando você recebe a palavra. Porque Deus, que é Jesus, que é a palavra, Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Quando Jesus se revela que é a palavra, o verbo que se fez carne e passou a habitar entre nós, nós sabemos o caminho. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E ele diz que houve o homem que saiu a medir, e ele me levou pela porta do norte e me fez andar. No versículo 3, saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Você pensa que Deus não observa nada? Não sonda os nossos corações? Olha as motivações. Longe de mim a motivação de vir pregar ou de pedir ao Senhor para pregar nessa igreja que fosse algo natural, que fosse algo emocional. Mas a minha vida é uma vida de propósitos, é uma vida de destino, não só para mim, mas para onde o Senhor me leva para trazer a palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Não há necessidade de querer tornar conhecido em nada, porque aquele que me chamou, Ele é conhecido nos céus, na terra e no inferno. E o Senhor diz, a palavra diz aqui que havia com o cordel, e eu posso dizer que era o Senhor que estava medindo. E Ele ia medindo o quê? O nível, diga, o nível das águas. O rio estava lá e ele ia medindo. E na sua medida, a palavra do Senhor diz que as primeiras águas, elas davam nos artelhos, nos tornozelos, molhavam os pés. E interessante é que você não vê aqui na palavra dizendo que o homem ou o Senhor que estava conduzindo a Ezequiel, ele estava mostrando, mas Ezequiel era que ia andando, era ele que ia entrando no rio. O Senhor ia medindo, o Senhor ia colocando o seu cordel medindo, mas era uma atitude, era uma ação de Ezequiel de entrar. Eu acho que já tem pessoa que está entendendo. Às vezes nós espiritualizamos as coisas. Dizemos: Deus me enche, Deus faça com que eu tenha uma experiência maravilhosa, faça isso e aquilo acontecer na nossa vida. As águas já estão aqui, você é que dá passo. O rio de Deus já existe. Ele diz: quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Você é que decide até onde você vai, até as águas vão até em você. E diz aqui que as primeiras águas, e eu posso dizer assim, as primeiras experiências. Tem alguém aqui que é novo convertido, nova convertida? Tem pouco tempo, tem 1 ano, 2 anos de convertida. Tem alguém assim aqui? Tem pessoas novas convertidas.
Existem pessoas que estão tendo o primeiro contato com as águas, com a palavra. Está tendo o primeiro contato com o evangelho, com as coisas de Deus. E essas águas que batem nos pés, que batem nos seus artelhos, nos tornozelos, são as primeiras coisas, as primeiras informações que você tem a respeito de Deus, a respeito do evangelho, a respeito das coisas que Deus tem a fazer. Você começa a saber que Jesus é a salvação, que não há salvação em nenhum outro, como diz lá a palavra do Senhor em Atos capítulo 4 versículo 12, em nenhum outro nome há salvação a não ser em Jesus Cristo. Você começa a conhecer que em Jesus você tem o perdão, você tem a salvação, e você começa a dar os seus primeiros passos e ter as suas primeiras experiências. Mas quantos sabem que só saber que Jesus é a salvação e que nele nós temos o perdão, essa só é a primeira experiência que nós temos. Nós podemos ter muito mais experiência. E aqui a palavra diz que o homem mediu novamente, passou o cordão de medir, e as águas já não mais batiam nos seus pés, mas as águas já subiam um pouco mais. As águas já estavam batendo nos seus joelhos. Amém? Já estavam batendo nos seus joelhos. E o que isso quer dizer? Essa é a segunda experiência que eu e você, nós mulheres, podemos ter. As águas já subiu de nível. Você agora já sabe que Jesus é a salvação, que nele você tem o perdão, que Ele morreu por você, mas também você começa a entender uma outra dimensão. Você tem joelho fala de dobrar-se, de curvar-se, de humilhar-se. Joelho fala sobre oração. Aí você começa a aprender que você pode orar, que você pode pedir a Deus em nome do Pai, e o Filho pode pedir ao Pai no nome do Filho, e o Pai escuta. Você começa a compreender, aleluia, que você tem livre acesso à presença de Deus, que Jesus se fez caminho e que você pode ir até a presença dele. Você agora já não fica pedindo: irmã, ore por mim, minha irmã, ore por mim, diaconisa Genilza, ore por mim. Você até pode pedir para orar, mas você já começou a saber que Deus também escuta as suas orações. As águas já começaram a aumentar o nível. Vocês começaram a já entender que precisa não só vir à igreja para ouvir a palavra, mas também ler a Bíblia em casa. As águas vão subindo à medida que você vai dando passos, porque existem pessoas que têm anos. Isso não se refere a anos. Isso não se refere a tempo de conversão, porque existem pessoas que estão convertidas há muitos anos e elas ainda estão com as águas nos artelhos. Elas ainda estão só com as águas nos pés. Elas ainda continuam dependendo das pessoas para orar. Ela ainda continua dependendo de alguém para estar lendo a Bíblia para ela. Não porque ela não sabe ler, mas porque ela ainda não desenvolveu a atitude, a disposição, o ato diário de estar lendo a Bíblia. Ela ainda não descobriu que é importante para ela ler a palavra, ouvir Deus, ouvir. Amados, quando nós olhamos para os joelhos, nós lembramos de curvar-se, se humilhar. As orações, elas são mudadas. Você vai dizendo: Pai, eu sei que eu não mereço, mas o Senhor é bom, o Senhor é fiel, e eu estou aqui pedindo ao Senhor, porque eu sei que se pedir ao Senhor em nome de Jesus, o Senhor escuta, o Senhor responde, o Senhor atende, e o Senhor derrama. E eu estou aqui me humilhando, reconhecendo que preciso do Senhor, que preciso da sua graça, da sua misericórdia. Eu estou com o coração doendo, mas o Senhor é cura para o meu coração. Eu estou com a minha mente cheia de coisas, mas o Senhor é aquele que pode trazer sobre a minha mente saúde. As águas já estão batendo nos joelhos. Mas mediu mais 1000 côvados. Você sabe quanto se refere a 1000 côvados? Mais ou menos 500 metros, meio quilômetro. Então já passaram de 1 quilômetro. Quando as águas vão batendo, na onde diz a palavra do Senhor em Isaías 47, que as águas começaram a subir de nível. Diga para seu irmão, para sua irmã que está aí, sua irmã que está do salão, diga assim: as águas estão subindo.
As águas estão subindo. Prepare-se. Hoje você vai descobrir onde estão batendo as águas na sua vida. Mas você pode adentrar, você pode ir para muito mais profundo. Você diz, ó Senhor, tem gente que diz assim, já tive essa experiência, Lucila, já tá bom, glória a Deus, já sei que Deus escuta, eu já li tal livro, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, já fiz o curso, glória a Deus, tá ótimo, maravilhoso, Deus alcançou minha família. Mas amadas, Deus tem muito mais. Deus tem muito mais para você, para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. E olha, a tua família depende do nível que você se entrega nos rios de Deus. A tua casa, a tua empresa, o teu casamento. Porque nós estamos lançando para Deus, mas aquilo que é para nós, somos nós que temos que fazer, não adianta, Deus não vai fazer por você. O entrar nas águas é seu. O quanto você quer de Deus na sua vida, é você que decide. Quando a Bíblia fala sobre os dons, ele diz o quê? Buscai os melhores dons. Talento é uma coisa, mas dom, a Bíblia manda que você ore e busque. Ore e busque os dons. É para alguém especial. Os dons é só para os pastores. Não, irmão, você aí, irmãzinha abençoada, lá na empresa, lá no seu trabalho, lá na faculdade, lá no meio dos seus, Deus quer te usar de forma tremenda. Mas você precisa ser uma mulher profunda, uma mulher mergulhada nas águas profundas. E aqui fala sobre as águas que dão na cintura, nos lombos, na parte lombar. E quando você olha para a cintura, você lembra de cinto. Você lembra do cinto que precisa segurar roupa. Toda roupa precisa, uma roupa precisa, quando nós olhamos para a roupa de um soldado, ele precisava de um cinto para segurar toda a sua armadura. E quando eu lembro de cinto, me faz rever a mensagem que está em Efésios capítulo 6. Cingi-vos de toda a armadura de Deus, para que estejais revestido deste poder, para que possa suportar, para que possa pelejar e permanecer firme. Sem o cinto a roupa cai, sem o cinto a armadura não fica. E sabe, o cinto é da verdade. E aí é onde começa um processo de santificação. A gente entende que Jesus nos ama, Jesus é conosco, Jesus escuta a nossa oração, mas não dá para continuar com a vida de mentira. Não dá para viver uma vida de aparência, onde a gente só coloca uma roupa de crente, uma roupa de estou bem, uma roupa diz meu casamento vai uma beleza, a minha família está abençoada. É só uma roupagem. Se não tiver o cinto da verdade, essa roupa cai. Nós vamos entendendo, amados, que o cordão estava medindo, e o cordão está passando aqui. O cordão está passando aqui medindo, porque você não precisa e nem deve viver uma vida de aparência, porque o Senhor nos fez autênticas, mulheres únicas, mulheres singular. Eu não preciso, estar me aparentando com A ou com B, ou querer assumir uma roupagem que não é minha, assumir uma aparência que não é minha. Eu preciso mais do que nunca ser sincera, ser verdadeira, abrir meu coração para Deus e dizer: Senhor, isso até hoje era uma mentira, mas a partir de hoje eu quero a verdade. E uma das coisas, amado, quando nós olhamos para a verdade, nós precisamos ser verdadeiras com nós mesmos. Sabe, eu assisti uma aula, um curso, foi gratuito. É a segunda vez, se eu não me engano, eu nem tinha percebido que eu já estava fazendo pela segunda vez. Algumas conhecem, Ruth, Mulheres Invicta. E nas ministrações dela, ela começou a ministrar e eu fiquei olhando assim: meu Deus, é uma bênção, glória a Deus. Mas quando você começa a parar e pensar direitinho, parece que são mulheres invencíveis, são mulheres inabaláveis,
São mulheres invictas que nunca tem problema, que nunca se vence, nunca se abate, nunca... Irmão, será que isso é uma verdade? Alguém aqui já passou por uma situação de tristeza? Seja verdadeiro, irmão. Decepção. Que se sentiu abalada, que se abateu, que teve vontade de voltar para trás. Sim, minha irmã, seja verdadeira. Admitir que você já se viu com uma situação triste, de decepção, de angústia, de traição. E isso não se refere só a casamento, porque tem amiga que trai, tem pessoas da família que traem a gente, trai a nossa confiança, trai a nossa credibilidade, faz a gente frustrar na questão das expectativas. Você investiu tanto, colocou tanta expectativa, mas aquela pessoa não alcançou o nível de expectativa que você colocou. E aí você vai se decepcionar. E isso é normal, isso acontece. Mas eu sou uma mulher invicta quando eu deixo que eu faço com que tudo isso não venha me destruir, não venha me abater, não venha me dizer: eu vou sair da igreja, eu vou sair do evangelho, eu não fico nesse lugar porque aqui tem traição, aqui tem fofoca, aqui tem gente que faz isso, que faz aquilo, tem as preferidas. Irmã, em nome do Senhor Jesus, tenha estrutura em você, tenha maturidade, cinja-se com a verdade. E a verdade que liberta é que Jesus Cristo te ama. Ele conhece as suas limitações, Ele conhece as suas fraquezas, Ele conhece até onde você vai, mas Ele está ali dizendo: vem para mais o profundo, vem mais para perto. Ele às vezes até permite, amadas, que você passe por algumas coisas, para que você entenda que você não é tão como você imaginava, ou como existe ainda coisas dentro de você que precisam serem tiradas. Existe uma pastora que ela está escrevendo um livro agora, eu estava vendo, eu esqueci agora o nome dela, alguma coisa Vidal. Quem conhece essa pastora? É o que Vidal? Suzy, né? Suzane? Glória a Deus. Vocês estão dizendo aí, vocês sabem qual é? Vidal, né? E ela perdeu a irmã e um primo num acidente de carro. E ela passou por um momento de dor, de angústia, de tristeza. Ela agora escreveu um livro, ó, irmão. Deus permitiu a mulher passar, ela disse, para entender o que era 70 vezes 7, quando ela teve que perdoar o homem que causou o acidente, que matou a sua irmã e a sua prima. Seu primo, perdão. Aí tem gente que não expõe isso, não se expõe à cura, aí fica sabe, caladinho. A dor está lá, a mágoa está lá, não está resolvido. Eu quero dizer que essa água ainda não bateu na sua cintura. Você ainda não está com o cinto da verdade. Porque quando você está com o cinto da verdade, você não tem vergonha de se expor. Senhor, eu estou aqui, mas eu estou triste, eu estou angustiada, eu estou tão decepcionada, eu estou tão... Irmão, não tenha vergonha, não. Deus, Ele conhece você no íntimo profundo. Mas quando você se expõe às águas, a Bíblia diz que essa água traz vida, essa água traz cura, e por onde ela passa, traz saúde. Eu não estou dizendo que você vai viver agora num rio de lamentação, num rio de choro. Eu fico assim pensando, amados, nada contra se for ou tiver alguém aqui assim, porque como tem rede social, eu fico imaginando, tem pessoas que até hoje tem lá no seu perfil luto. Aí você diz assim, morreu quem agora? Aí você vai ver que aquela foto é a mesma, antiga. A pessoa já morreu, já sepultou, já secou, os ossos já tiraram, mas ela ainda está de luto. Ela ainda faz questão de proclamar o seu luto. Amado, guarde a lembrança, guarde o amor que você tinha por essa pessoa, guarde as boas lembranças, mas o luto, livre-se dele, seja curada. Viva com a verdade é o que? Ela hoje está com o Senhor, eu estou com vida, então eu preciso exalar essa vida que está em mim. Será que é uma autopiedade? Um luto, meu Deus, quem morreu? É o mesmo ainda. É do vovô, é do bisavô, é da avó, é da bisavó. Amém, Jesus, glória a Deus. Mas as águas foram subindo, as águas saíram da cintura, e sair da cintura vai subindo mais. Você entende que você precisa falar a verdade? Amém. Viver a verdade? Amém.
Não é só pregar a verdade, não. Eu não devo só pregar a verdade, porque a palavra é a verdade. Mas essa verdade tem que ser uma verdade para mim, uma verdade vivida, praticada, uma verdade não só anunciada. Eu não sou só espiritual quando eu falo a verdade e prego a verdade. Eu sou espiritual quando eu vivo a verdade e coloco diariamente ela em prática na minha vida. Aí esse cinto está na minha cintura. Essas águas já estão chegando na minha cintura. É triste a gente ver pessoas, homens e mulheres de Deus, até mesmo no altar, não vou nem dizer no altar para não ofender um líder, mas é horrível você ver pessoas às vezes no altar ou num grupo conversando, mentindo. Pessoas querendo criar história. Irmão, a mentira não faz parte das mulheres de Deus. A mentira não faz parte do povo de Deus. A mentira de maneira alguma fará parte das mulheres que estão mergulhadas em águas profundas. O casal não deve existir mentira. Ah, pastor, é cumplicidade. Até hoje eu não consigo entender muito essa palavra cumplicidade. Aí tem, nós somos cúmplices. O que? Você... Mas tem outro nível. Eu sei que existe outro nível, mas eu ainda não alcancei nesse nível. Somos cúmplices. Cumplicidade. Vou me aprofundar depois. Não vou entrar nessa área porque eu não me aprofundei. E quando nós somos cúmplices um do outro. Tomara que não seja como Ananias e Safira, né? Onde um faz, o outro cobre. Onde um faz, o outro esconde. E a mentira está reinando. Mas a Bíblia diz que as águas já não davam mais na cintura. As águas chegaram numa profundidade que agora já não conseguia mais ser passado por esse rio como? Caminhando. Era necessário que fosse o quê? Diga, a nado. E quando é a nado, você sabe o que quer dizer? Tira os pés do chão. Os pés já não estão mais tocando no chão. E esse nível é quando a gente sai dessa questão de terra. Essa questão só das coisas terrenas. Se as suas orações, se as suas petições, se o seu humilhar, era tudo voltado à terra, ao que podia ter aqui, ao que podia construir aqui, ao que podia obter, conquistar, a comprar, realizar, só tudo terra. Eu quero te dizer, mulheres, Deus está te chamando para um nível onde você tira os pés da terra e coloca no céu. Ezequiel foi um profeta que Deus usou, falando das coisas celestiais. Jeremias falava, orava e chamava o povo. Deus falava com Jeremias de forma tremenda. Mas como falou com Ezequiel, Deus mostrava a ele querubins, serafins. Deus mostrava a ele uma roda grande. Uma roda grande, uma roda pequena. Mostrava uma roda de fogo que entrava numa roda pequena. Coisas que só Deus mostra para quem é profundo, para quem é íntimo. Ei, eu tenho muitos anos de evangelho. Eu me converti, eu tinha 16 anos. Hoje eu estou com 48. Você já faz as contas aí. Mas uma coisa eu digo, nesse tempo que eu vivo agora, eu tenho desejado águas profundas. Nós precisamos mudar o nível de intimidade, o nível de relacionamento. Eu não vou perguntar para você, e você também não precisa perguntar para sua irmã que está aí do seu lado, quanto tempo você tem de evangelho. Mas eu quero saber quanto tempo você está esperando o Senhor te chamar para o rio. O rio já está aí, é você que entra nele. É você que dá passos. É você que vai mergulhando nesse rio. É você que vai adentrando por essas águas e tornando ela profunda na sua vida. Águas que só a nado são águas mais profundas. Vocês começam a se desligar das coisas materiais. Você começa a se desligar das coisas que só pode construir aqui, que vão ficar aqui. Você não está pensando agora se vai usar Romanel, se vai usar da tal. Você está pensando apenas em estar na presença do Senhor. Você não está preocupada se a marca que você usa é Mary Kay ou é Vult, se é alguma outra marca lá. Você está pensando em estar bem na presença do Senhor, de estar bem com Deus. Você não está preocupado se na rede social quantos seguidores você tem, quantos likes você recebe, porque os seus pensamentos e o desejo e o anseio do seu coração são as coisas do céu. O Senhor está nos chamando, mulheres, para sermos mulheres profundas, onde mergulha no rio de Deus. Para dessa vida de superficialidade, para dessa vida de águas rasas, para dessa vida de dizer assim, a experiência que eu já tive aqui, se eu contar minhas experiências, minha irmã se tornou pequena, já ouvi demais. Deus tem coisa nova. Sabe aquelas pessoas que já contou o mesmo testemunho 10, 15 vezes? Está precisando viver o novo, né?
E será que eu tenho que contar ainda a mesma experiência que eu tive há 10 anos atrás, há 15 anos atrás? Minha irmã, tem coisa que aconteceu ontem. Tem coisa que aconteceu essa semana. Tem coisas que aconteceu hoje, porque Deus tem novidade de vida para nós. Isso não quer dizer que você está esquecendo do seu passado. Isso não quer dizer que você esqueceu de onde Deus lhe tirou. Mas aquilo, o acelerar de Deus na tua vida é tão grande que você está contando novidades de vida, testemunhos tremendo. Eu já estou concluindo. Ezequiel 47 diz que as águas, e eu vou concluir nessa parte aqui, diz que essas águas que saíam do limiar do templo, e essas águas ela ia direto para onde? Diga, o Mar Morto. Mar Morto, irmão, não tem vida. Mas onde chega essas águas de vida, até o que está morto passa a ter vida. Eu sei que você não está morta porque você está aqui. Mas pode ter alguma área que está morto, que está morta. Alguma área que seja a área de sonhar. Tenho condições de sonhar não. Está morta. As águas vai trazer vida. Você vai voltar a sonhar. Na minha vida sentimental, não. Já sofri, já me decepcionei. Está morto, estou quieto. Estou pedindo a Deus para me acalmar, para quietar. Não, minha irmã. As águas de Deus, por onde passa, traz vida, gera esperança, gera vida, gera alegria. O Senhor está anunciando: eu tenho algo tremendo para fazer na tua vida. E não importa quantos anos, não importa a sua idade, não importa quanto tempo você está sozinha, Deus também tem algo especial para a sua vida espiritual e sentimental. Aleluia! As águas ela ainda passava pelo Mar Morto. E a Bíblia diz que quando essas águas entravam no Mar Morto, aquilo que estava morto, pastor Cristiano, passava a ter vida. E eu quero declarar que qual seja a área que está morta em você, hoje vai receber vida. Hoje vai receber vida. Desse altar vai fluir um rio que vai gerar vida. É sonho. Pastora, é faculdade que eu já sonhei, eu já desisti. Pastora, era se tornar empresária, mas eu já vi tanta dificuldade. Já tentei vários negócios, mas não deu certo. Ei, eu quero declarar, Deus está dizendo: vai ter vida aí. Vai ter vida aí. Vai ter vida aí. Vai ter ação de Deus. Ação de Deus. Senhor, é os meus filhos. Já orei tanto. Já orei tanto pela minha família, já orei tanto pela minha família, já orei pelos meus filhos, já orei pelo meu marido, já orei pela minha sogra, já orei pelo meu noivo. Não importa quem você está orando, ela pode estar morta hoje, mas o rio de Deus que vai fluir de você. De quem? De você. Diga, o rio de Deus. Diga comigo, o rio de Deus vai fluir de mim. Porque hoje eu decido mergulhar em águas profundas. Aplauda o Senhor glorificando. Oh, aleluia! A palavra do Senhor diz, nós já lemos, que essas águas elas passavam pelo rio do Mar Morto e ela ia trazendo vida. As águas que eram salgadas se tornavam saudáveis. Não olhe para ninguém agora, viu, irmão? Para não ficar de direta, não olhe para ninguém. Tem umas irmãzinhas que é salgada, né? Salgada nas palavras, seca, dura, difícil de comer. Se diz assim, o sal é tão bom, comer comida sem sal é ruim. É ou não é? Quem tem que comer com pouco sal? Mas quando faz a comida salgada, nesses dias aí, sexta-feira, hoje é sábado, não, quinta-feira, eu fui fazer com um caldo do frango. Eu não imaginei que o caldo do frango estava tão salgado. Eu vou botar um macarrão miojo, que eu gosto, meu sobrinho gosta de miojo. Vou botar. Quando ele comer, disse, misericórdia, tia, que sal é esse? Eu disse, mas é bom, você tem pressão baixa. Ele disse, mas a senhora não pode comer esse sal não, está muito. Irmão, come, chega a dói a cabeça quando é muito salgada. É ou não é? Tem gente que é salgada, dá dor de cabeça. O povo não gosta de ficar muito. Minha irmã, em nome de Jesus, as águas de Deus tem que passar na tua vida para você sair dessa amargura. Sair desse... Ninguém quer ninguém salgado do lado não. Quer um salgadinho, mas salgado não. Uma mulher salgada, as palavras, tudo reclama, tudo acha ruim, nada tá bonito. Ai, que negócio. Ai, que negócio. Ai, esse negócio seco aqui. E esse negócio branco, eu acho mais bonito verde. Ai, que negócio. E a gente sempre tá botando defeito.
Irmãos, são pessoas salgadas. Eu quero dizer que as águas de Deus vão passar sobre a tua vida. E não venha para cá dizer, é o meu jeito, não. Jesus muda o seu jeito, a sua vida, seu temperamento, seu jeito de ser. Porque Jesus veio para transformar corpo, alma e espírito. É você que disse, vai entrar nas águas. Para tirar as águas sagradas e passar a ser águas saudáveis. Assim, mulher, já gosto de conversar com você, você é uma bênção. E esse seu sorriso, mulher, que sorriso lindo, maravilhoso. Chega, a gente se anima pregando. Olha para ela sorrindo. Chega, a gente se anima pregando. Por quê? Está sorrindo, está transmitindo. Aí você diz assim, se ela for salgada, o sal dela está guardado. Mas aqui o rosto dela está transmitindo o quê? Doçura, leveza. Tem gente que o culto está pegando fogo, ela está. Parece que alguém disse que ia ter pizza e não teve. Porque ela tá. Minha filha, você não sabe o que é uma igreja quente, não. A igreja para ar-condicionado, você diz assim, vixe, meu Deus do céu, maravilha. Oh, glória. Mas eu quero mostrar para vocês que onde passavam essas águas saudáveis, sabe o que é que existia? Peixe. Peixe em abundância. E peixe se refere ao quê? Frutos. Quando o Senhor disse, olha Pedro, venha me seguir, porque eu quero te fazer pescadores de homens. Peixe se fala, amados, não só de abundância, não só de alimento, mas fala de vidas. E para a gente gerar vida, tem uma área que tem que ser trabalhada com essas águas, é o caráter. Ninguém consegue produzir vida sem um caráter banhado pelas águas de Deus, transformado pela palavra de Deus. E se você viver o evangelho todo e não produzir, chegar diante do Senhor sem feixes, com mão vazia, meu irmão, você passou o ano todo, a vida inteira, o evangelho todo com as águas só no joelho, mas não subiu, não mergulhou no rio. Mas eu creio que todas que aqui estão, não importa o nível de água que você estava, se era nos pés, se era no joelho, se era na cintura, hoje nós vamos sair daqui dizendo, eu quero águas profundas, eu quero ganhar almas, eu quero gerar vida, porque o Senhor está alcançando o meu caráter. Nosso caráter precisa ser alcançado por Deus. Uma pessoa firme, uma pessoa de constância, uma pessoa de caráter, de palavra. O que nós temos visto, amada, é pessoas sem palavra. A Bíblia diz que teve aqueles que disseram eu vou, e não foi. E outros que disseram eu não vou. Que sabe que não pode viver de qualquer jeito, nem de qualquer maneira, que o testemunho não é só na igreja, não é só no meio dos irmãos, não é só na frente dos pastores, mas é onde você estiver, no seu trabalho, na sua vizinhança, as pessoas sabem quem você é, sabem o Deus que você serve, porque você tem um caráter, você tem integridade, e só consegue produzir frutos, porque a Bíblia diz que a árvore é conhecida pelos frutos. Quais são os frutos que nós temos produzido? Eu espero que essas águas tenham se tornado tão profundas nas nossas vidas, que venha mudar o nosso caráter, que venha mudar o nosso procedimento, que venha nos levar a buscar santidade, buscar intimidade, ouvir a voz de Deus e dizer assim: Senhor, fala comigo, porque o teu servo escuta, a tua serva está escutando. Deus não quer que só você diga: Senhor, eu quero saber a tua vontade. Querer saber a sua vontade não é muito bom, não. É querer saber e dizer: eu quero fazer a tua vontade. As águas são profundas, mas ninguém vai pegar na sua mão, ninguém vai lhe empurrar. Aqui não tem anjo para pegar uma corda para você. Vou amarrar agora, puxar. As águas estão aqui. Você é que decide se vai ficar com as águas no joelho,
nos pés, na cintura, ou vai mergulhar no rio? Se vai mergulhar no rio de Deus. Até onde você teve de experiência, foi muito bom. Diga para a irmã que está do seu lado, foi muito bom até onde você teve de experiência. Foi muito bom o que você experimentou até hoje. Existem águas profundas. Fica de pé, mulheres.